Evangelho de Mateus, capítulo 6, nós vamos ler o verso 13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Interessante, no Evangelho de Marcos, se eu não estou enganado, os discípulos de Jesus, eles vão pedir a Jesus algo. Eles podiam pedir a Jesus qualquer coisa. Eles podiam pedir a Jesus dinheiro. Eles podiam pedir a Jesus que nunca faltasse comida na casa deles. Eles podiam pedir a Jesus que Jesus desse a eles muito poder, para que eles pudessem ressuscitar mortos, curar enfermos, fazer coisas grandiosas. Eles podiam pedir a Jesus para serem arrebatados e morar no céu imediatamente. Tanta coisa que eles podiam pedir a Jesus. Mas a Bíblia diz que a única coisa que eles pediram a Jesus foi: ensina-nos a orar. Eles aprenderam que quando Jesus orava, as coisas mudavam. Eles aprenderam que quando Jesus orava, o poder de Deus se manifestava. Então eles compreenderam que a fonte de tudo o que Jesus fazia estava na oração. Então eles não pediram algo pontual, eles pediram a fonte de onde emanava todo o poder. E é interessante que Jesus orava e logo em seguida Jesus fazia milagres. Eu ouvi uma palavra muito interessante sobre isso, porque a maioria de nós oramos quando estamos em dificuldades. Aí a gente ora para valer, faz jejum, faz campanha, faz tudo, porque estamos precisando muito de Jesus. Não há nada errado nisso. Mas Jesus, ele não orava assim. Jesus não orava por necessidade. Jesus orava para que o poder de Deus se manifestasse. Era uma profunda intimidade com Deus. A oração de Jesus era uma arma de ataque, não de defesa. Ele orava e em seguida ele fazia maravilhas. Às vezes nós oramos em defesa e nunca em ataque, porque não aprendemos a fazer da oração um momento de profunda comunhão com Deus. Mas os discípulos perceberam que existia algo sublime na oração. E aí Jesus vai ensinar a eles a oração modelo, né? Assim que alguns chamam, a oração do Pai Nosso. Mas nessa oração, e eu quero destacar sobre isso, Jesus vai dizer: livra-nos do mal. E aí eu quero falar sobre isso esta noite. Eu quero falar sobre essa recomendação, esse ensinamento de Jesus. Essa orientação de Jesus, quando diz: olha, quando você orar, você deve pedir para que o mal fique longe de você. Ele diz: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso significa que a tentação e o mal, eles estão andando de mão dadas. Então nós precisamos nos livrar da tentação e não deixar que o mal chegue até nós. Por isso não podemos ignorar, em hipótese nenhuma, a existência do mal. Você não pode ignorar, dizer assim: o mal não existe. O mal é uma invenção. Não, o mal é real. O mal é real. E você precisa pedir ao Senhor Deus que te livre do mal. Você precisa orar assim. Como você vai experimentar? Nós estamos falando da bondade de Deus. Como você vai experimentar essa bondade se você está cercado pelo mal, ou se o mal está tão vivo na sua vida? Se o mal é tão forte na sua vida, como você vai perceber a bondade de Deus? Às vezes nós estamos tão acometidos, né, pelo mal, estamos tão assolados pelo mal em algumas áreas de nossas vidas, que nós não conseguimos enxergar o bem de Deus. E se você se deter olhando o mal, e você se deter só
sentindo a ação do mal, você não vai perceber o bem de Jesus, o bem de Deus na sua vida. Por isso Jesus disse: Senhor, livra-me do mal. Porque quando você é liberto do mal, você consegue ver o bem, o amor, a bondade de Jesus na sua vida. Eu me lembro que um certo dia nós fizemos libertação de uma jovem. E essa jovem estava tão perturbada, com tantos demônios, tanta angústia na sua alma. E nós começamos a orar por ela e libertá-la da escravidão do diabo. E um momento eu disse a ela: fecha os teus olhos. O que você vê dentro de você? E ela disse: eu só vejo trevas. Só trevas. Não há paz dentro de mim. E nós continuamos a orar. E fomos quebrando as cadeias do demônio na vida dela, em várias áreas da sua vida. E no final nós ministramos sobre ela o batismo no Espírito Santo. Eu disse a ela: agora feche os teus olhos. O que você vê dentro de você? E ela disse: eu vejo muita paz. Muita paz. É como se uma luz estivesse saindo de dentro de mim. Porque aquela jovem foi liberta do mal. Mas eu quero que você aprenda algumas coisas sobre o mal. Eu não quero aqui me estender nessa questão teológica do mal. Mas eu quero que você entenda que o diabo não é o senhor do mal. Ele pode ser até a personalização do mal. Você pode identificar o mal, ele ser aquele que representa o mal em todos os seus aspectos, mas ele não é o senhor do mal. O diabo não é senhor de nada, nem do mal. Ele não é senhor nem da casa dele, porque Jesus foi lá e tomou a chave e transformou a casa dele em uma cadeia. Eu quero que você aprenda isso hoje, porque nós não compreendemos às vezes a grandeza de Deus. Imagine se o diabo fosse o senhor do mal, como nós pensamos. E Jesus e Deus é o senhor do bem. Então o que nós teríamos? Dois senhores brigando no mesmo nível. O senhor do mal brigando contra o senhor do bem. Então o diabo estaria no mesmo nível de Deus, porque ele poderia fazer qualquer mal, porque ele era o senhor do mal. Mas a Bíblia diz que Deus é Senhor sobre todas as coisas, e todo o mal está subjugado sobre o poder de Deus. Então o diabo não é o senhor do mal. Ele faz o mal, mas ele não é o senhor do mal. Você precisa entender isso para que você entenda embaixo de que unção você está, de um Deus que é todo poderoso. Santo Agostinho vai dizer que o mal é um comportamento. Um comportamento. E ele vai dizer que o mal é a ausência de Deus. Quanto mais longe de Deus, mais deformado você fica. A física vai dizer, por exemplo, que o frio não existe. O que é frio? Frio é ausência de calor. As trevas não existem, a escuridão não existe. O que é escuridão? É ausência de luz. E o que é o mal? A ausência de Deus. Dá um aplauso forte a isso. Quanto mais de Deus, menos mal. Mas o mal, ele chega até nós. Isso é visível, isso é real. Então eu quero nesta noite te mostrar como é que esse mal chega. Nada, eu vou te mostrar 3 caminhos por onde o mal chega até nós, para que você possa dizer: Senhor, livra-me do mal. Diga comigo assim: Senhor, livra-me do mal. Como o mal chega? Primeiro, o mal chega pela força da natureza. Em Gênesis, a Bíblia vai dizer que a natureza se tornou contrária ao homem, e que ele agora teria que comer com o suor do teu rosto, e que a terra reproduziria espinhos.
Então o mal, ele vem da força da natureza. A natureza, ela se voltou contra o homem. E a intenção da natureza é destruir o homem. Assim como o homem destrói a natureza, tenha por certo que quando ela tiver uma chance, ela vai destruir você. Apóstolo, o que o senhor está dizendo? Observe comigo. Quantos fenômenos na natureza nós temos que é capaz de destruir o homem? Nós podemos começar pela força dos astros, pela força da terra, das coisas que acontecem. Terremotos, chuva, enchente. Agora, essa semana, nós estávamos vendo isso aqui no Brasil. Famílias desabrigadas, famílias mortas por causa da força da água. Encheu, transbordou. Aí você parte para alguns animais peçonhentos que são capazes de, com uma simples picada, matar um homem. Aí você tem uma lista enorme. Escorpião, cobra e lá vai. Aí você entra em um mundo mais profundo. Aí você tem as viroses. Nós passamos 2 anos trancados dentro de casa por causa de um único vírus. Só aqui no Brasil nós perdemos mais de 600 mil vidas por causa de um único vírus. Aí você tem a chikungunya, você tem a zika, você tem... Eita, que time do mal. A terra, o mal, ele entra pela força da natureza, na sua casa, na sua vida. No Brasil que não tínhamos terremoto, agora está tendo terremoto. Então, o mal, ele vem por causa da natureza, a força da natureza. Jesus disse, peça a Deus para te livrar do mal. Um raio cai, puf, e acerta você. Aí você diz assim, eu não. Um raio vem, de onde ele vem e pum, e já foi. E ele não escolhe se você é bom, se você é ruim, se você é de Deus, se você não é de Deus. Ele cai. Então Jesus disse, quando você orar, você precisa pedir, Deus, me livra do mal. Eu não quero aqui assombrar vocês. Não é para vocês ficarem agora sem querer sair de casa. Mas vocês precisam entender como isso é sério. Como isso é gigantesco. Parece que é uma frasezinha simples, boba. Mas se você entender a grandeza do que Jesus está dizendo, Senhor, livra-nos do mal. O mal também vem pelo diabo. O diabo, ele quer destruir você. João 10:10 diz que ele vem matar, roubar e destruir. A Bíblia diz, não dê lugar ao diabo, porque ele fica ao derredor como um leão, procurando a quem possa tragar. O diabo, ele tem intenção de destruir a sua vida, e não importa o que você é, ele não gosta de gente. O diabo não gosta de gente, e ele sai destruindo a vida das pessoas. Não importa o nível social, não importa se você é crente ou não. E não existe neutralidade contra o diabo. Eu não vou falar do diabo para que o diabo não venha contra mim. Eu não vou ser crente para que o diabo não me ataque. O diabo, ele vai querer te destruir todo o tempo. Centenas e milhares de famílias são destruídas por causa do diabo. Sabe, irmão, uma das passagens bíblicas que me assusta, porque isso é uma discussão muito severa, e alguns dizem assim, não há possessão de criança. Mas uma das passagens bíblicas que mais me assusta é quando Jesus desce do monte e ele encontra os apóstolos que já estavam ali há horas tentando libertar uma criança que estava endemoniada. A mulher sirofenícia vai atrás de Jesus e diz a ele, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Ela está falando de uma criança. A Bíblia nos mostra 2 textos onde crianças são possessas por demônios. A Bíblia nos fala de animais possessos por demônios. Aonde está isso, apóstolo? O homem tinha 2.000 demônios e uma manada de porcos. Lembram disso?
E os demônios disseram: deixa-nos entrar nesses animais. Então os demônios podem até possuir animais e crianças. É o mal. Você já pensou uma criança endemoniada? Eu já vi uma criança endemoniada. Eu já vi uma criança de 9 anos endemoniada e já vi uma criança de 2 anos endemoniada. Coisa mais terrível. Porque a coisa que mais dói no nosso coração é ver uma criança sofrendo e ver um diabo possuindo uma criança. Você imaginou o que é isso? Senhor, livra-nos do mal. Agora, se esse diabo, esse Satanás, esse ser tão terrível, ele é capaz de possuir uma criança e fazer mal a uma criança, imagine o que ele não é capaz de fazer na nossa vida, na nossa casa. Por isso a Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. O diabo não é uma invenção humana. O diabo não é uma alegoria. Sabe, irmão, esse diabo que botaram aí na passeata que teve, aquilo ali é nada. Aquilo ali é só uma fantasia, aquilo ali é só uma provocação. Porque o verdadeiro diabo é pior do que aquilo que estava sendo encenado naquela caminhada. Jesus disse: não brinque com o diabo. Não brinque. Isso é tão sério que Jesus diz assim: ele não tem nada de mim, nada. Nada, não existe nada nele que seja meu. Ele é completamente ao contrário de tudo que eu sou. E o diabo não tem piedade, não tem amor, não tem compaixão. Porque ele não tem nada e ele quer que você seja igualzinho a ele. Eternamente perdido. Porque o problema não é você se perder aqui, é você se perder eternamente. É você viver a eternidade. O apóstolo fala assim: quem quer morar nos céus? Eu. Agora imagine, quem quer morar no inferno? Ninguém diz eu, mas estamos nos identificando com o diabo. As pessoas estão se identificando com ele, estão se tornando parceira dele. Quanto mais distante de Deus, mais parecido eu vou ficando com Satanás, mais deformado eu vou ficando. O diabo, ele veio fazer o mal. Ele veio matar, roubar e destruir. Eu não entendia por que essa ordem. Por que primeiro matar, depois roubar e depois destruir? Eu pensava assim: essa ordem está errada. Quem escreveu isso, escreveu na ordem errada. Como é que eu mato primeiro o roubo e depois eu faço a destruição? Está errada essa ordem. E o Espírito Santo disse: não está errada essa ordem. Porque eu estou falando das coisas espirituais. A primeira coisa que o diabo faz é matar Deus na vida das pessoas. Depois que ele mata Deus, ele rouba o Espírito. Depois que ele rouba o Espírito, aí é só destruição. Diga a tua irmã assim: o diabo é mau. Livra-nos do mal. Livra-nos, Senhor, do mal. Como eu posso perceber o bem de Deus? Vivendo. Eu conheci pessoas que viviam com o diabo 24 horas. Que o diabo sentava-se à mesa com ela. Como posso conhecer a bondade de Deus, se cada vez mais eu vou me distanciando dele? Senhor, livra-nos do mal. Livra a nossa família do mal. Livra a nossa cidade do mal. Livra, Deus, a nossa nação do mal. Livra-nos do mal. Como o mal chega até nós? Através de outros homens, os seres humanos. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: eu estive muitas vezes em perigo, em espada, fome, nudez, mas também no meio de falsos irmãos. O apóstolo Paulo coloca no mesmo nível de ser apedrejado, de ser torturado, ele tem a convivência com falsos irmãos. Sabe, o outro pode fazer muito mal para nós. E o pior é que nós também podemos fazer muito mal ao outro. O homem muitas vezes é instrumento de mal, muitas vezes eu sou instrumento de mal, do mal, para destruir a vida de pessoas.
o meu comportamento, as minhas falas, as minhas atitudes, faz com que eu destrua, e às vezes até intencional, e às vezes nem tão intencional. Às vezes nós fazemos o mal sem intenção de fazer o mal, mas às vezes fazemos o mal de forma intencional, e não temos às vezes a ideia do mal que eu fiz, o efeito dele, o que ele vai causar na vida de outras pessoas. Livra-nos do mal, Senhor. Sabe, às vezes a minha atitude, o meu comportamento, o que eu faço, como eu ajo. Na Bíblia nós temos histórias de homens de Deus que optaram pelo mal e saíram destruindo uma geração inteira, destruindo uma nação inteira. A Bíblia diz que um homem pecador é capaz de destruir uma cidade. Um homem pecador é capaz de destruir uma cidade. Imagine o que um homem cheio do mal, uma mulher cheia do mal, dentro de uma casa, ela não pode fazer. Nós temos exemplos como Saul, que destruiu uma nação inteira. Destruiu uma nação. Filho de Salomão. Quantos homens fazem mal ao outro? Quantos de nós às vezes arquitetamos em fazer o mal ao outro? E às vezes a gente não consegue se livrar disso, né? Senhor, livra-nos do mal. Sabe, quando eu era criança, eu vi uma cena que eu nunca esqueci na minha vida. Eu acho que eu preciso passar por uma sessão de terapia. Nós morávamos em uma rua muito grande, e no final da nossa rua tinha uma delegacia. Então veio um homem correndo e um outro homem atrás dele, e ele corria muito, e eu percebi que a ideia dele era tentar chegar na delegacia antes daquele homem alcançar ele. Mas quando ele chegou próximo a mim, ele tropeçou, e o cara agarrou ele e começou a bater, e o cara enforcava o pescoço dele e feria com a unha o pescoço daquele outro homem. E eu vi aquela cena e é tão assustadora. Como um homem pode ser tão mau? Eu não sei que mal também aquele outro fez a ele, mas um fazia o mal ao outro, até que chegaram pessoas, outros homens, e conseguiram tirar eles separar aquela briga. Mas eu tive a infelicidade de ver um homem fazendo mal ao outro homem, na força física. Mas às vezes a gente faz mal ao outro com a língua, com atitudes. Aleluia. Livra-nos do mal. Mas existe algo mais profundo nisso aqui. O mal que eu faço ao outro, mas o mal que eu faço a mim mesmo. Tem pessoas que fazem mal a si mesma. Elas têm pensamentos destrutivos. Pensamentos e sentimentos sabotadores que sabotam a si mesmo. Elas são infelizes. Elas não conseguem viver a vida porque elas estão sempre negativas, estão sempre pensando mal, estão sempre se vendo mal, estão sempre se achando ruim, estão sempre se achando desprezada, inferiorizada. Estão sempre com pensamentos negativos a respeito de si mesmo. Então elas têm um comportamento sabotador. Elas sabotam, destroem as suas próprias vidas. Ela faz o mal a ela mesma. Já viu aquela história, o mal por si só se destrói? Há nelas um sentimento perverso contra elas. E faz com que elas ajam assim também contra as outras pessoas. Essas pessoas não conseguem encontrar felicidade. Elas não conseguem se olharem no espelho e se acharem bem. Elas não conseguem pensar em coisas boas a respeito de si mesma.
e quando estão em grupo ou em reunião, ou elas estão achando que alguém, alguma coisa, estão fazendo mal contra ela. E quando há uma ponta de felicidade, elas tratam de destruir. Estão sempre caminhando para destruir qualquer chance, qualquer esperança de ser feliz. E se elas veem alguém sorrindo, alguém feliz, isso aborrece, isso incomoda, isso causa angústia dentro delas. Porque dentro delas vivem uma raiz de amargura profunda, que nunca foram curadas. Jesus disse, ora, dizendo, Deus, livra-me do mal. E esse mal que está dentro de mim, me autodestruindo, esse é o mais difícil de vencer. E aí você não entende, às vezes, você diz assim, eu faço tudo por você, e você nunca consegue enxergar, porque realmente essas pessoas não enxergam. O pior de tudo é que às vezes nós estamos dominados pelo mal e não enxergamos. Eu me lembro que eu estava tendo um comportamento tão doentio, tudo me irritava, tudo me aborrecia. Eu me lembro que eu cheguei no shopping e não consegui passar o ticket ali, aquele bendito ticket, para pagar a saída do estacionamento. E aí eu desci enraivado, e falei tanta coisa para a menina que atendia ali. Outro dia me prenderam naquela bendita cancela aí, o carro não saía, fiquei mais de 20 minutos tentando, esperando alguém para suspender aquela bendita alavanca aí, e não suspendia. E eu fui me enchendo de ira, de ódio, e disse tanta coisa ao moço que libera a saída. E eu disse, Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Livra-me do mal. Livra-me do mal. Quando encontrei o pastor, encontrei ele, abracei ele, disse, pastor, ore por mim porque eu estou endemoniado. Ora para me libertar, porque eu preciso de libertação. Talvez você não esteja endemoniado, mas você esteja tendo atitudes endemonizadas por conta do que está dentro. E você precisa dizer, Jesus, livra-me do mal. Livra-me do mal. Observem Judas. Judas andou com Jesus todos os dias da vida de Jesus, mas ele nunca conseguiu se livrar do mal. A mulher entra, joga perfume na cabeça de Jesus. Nós estamos falando de Jesus. E o perfume, a Bíblia diz que o cheiro do perfume enche o lugar. Judas olha para aquele perfume e diz, que perfume caro é esse, meu Deus, 300 denários, 300 dias de trabalho, dá quase 9 meses de trabalho. Se você calcular isso em salário mínimo, vai dar mais de 10 mil reais. A mulher jogou nos pés de Jesus. Uau! Judas disse, que desperdício. Que desperdício. Jesus olha para ele e diz, uau, como você é mau. Será que Jesus não merecia até um perfume mais caro do que esse? Mas o mal que estava em Judas não deixava Jesus ser honrado. E a Bíblia diz que ele não fez isso porque ele estava preocupado com os pobres. Na verdade, ele queria continuar roubando o dinheiro do ministério de Jesus. Ele tinha o dinheiro do ministério na mão e ele roubava, ele era ladrão, ele era cheio do mal. E aí ele decide matar Jesus. Jesus senta com ele na mesa e diz a ele assim, olha, vá, pode ir. Jesus entregou Judas ao mal. Vá fazer logo o que o diabo colocou no teu coração. O mal já estava tão entranhado. Meus irmãos, e isso é muito mais profundo, porque a Bíblia diz que Judas agora, quando ele percebe o mal que ele fez, ele se volta contra ele. E ele pega uma corda, amarra no pescoço, amarra uma pedra no pé, e pendura a corda na árvore, e no despenhadeiro ele joga a pedra para que pudesse ser enforcado. Mas essa pedra que ele colocou
é tão pesada que parte ele no meio. A Bíblia diz que as vísceras, uau, deixa para lá, é terrível. Mas o que levou esse homem a esse nível? O mal que estava dentro dele. Pai, livra-nos do mal. Por isso que alguns de nós, no ano da bondade, não conseguimos enxergar a bondade. Você não vai enxergar a bondade se os seus olhos, o seu coração, a sua alma está cheia do mal, sabotando o bem. Jesus curava, ressuscitava, e a pessoa diz assim, é endemoniado. Fez isso porque é chefe dos demônios. Porque era tanto mal, que eles não conseguiam enxergar o bem que Jesus fazia. Quando nós somos dominados pelo mal, nós temos dificuldade em enxergar o bem. Temos dificuldades. Livra-nos do mal. Diga comigo de novo, Senhor, livra-nos do mal. Quero concluir te dizendo que a cruz é a única saída para o mal, em todos os âmbitos, em todos os seus aspectos. A cruz. Porque quando o sangue de Jesus foi derramado sobre a terra, a Bíblia diz que ele reconciliou. O sangue trouxe a reconciliação. Ele trouxe a reconciliação de Deus para com o homem. Ele trouxe a reconciliação do homem com a terra. Ele trouxe a reconciliação do homem com o homem. E o mais profundo de tudo, ele trouxe a reconciliação do homem consigo mesmo. Dá um aplauso a Jesus por isso. A cruz. Porque a cruz foi a crucificação mais injusta que já existiu na terra. Os romanos crucificaram milhares de pessoas. Crucificar gente para os romanos era normal. Mas crucificar Jesus era normal. Então a cruz de Cristo, ela marca um novo tempo. Ele disse, eu vim desfazer a obra do diabo. Eu vim desfazer o mal que Adão fez e trazer o bem na cruz. Quero concluir lendo com você Romanos, capítulo 5. Esse texto é todo lindo, mas eu só quero ler com você 3 versículos. Lá no 8 diz assim, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Aleluia. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Uau, diga assim, eu sou salvo do mal por causa do sangue. Aleluia. Por isso, na noite em que Jesus vai morrer, ele celebra a ceia e ele diz, olha, esse é o meu sangue que é derramado por vocês. Lembrem-se disso todos os dias. A ceia é um dos momentos mais nobres que nós temos na igreja. Não é um ritual, é um memorial, é uma ordenança, é uma lembrança de um Cristo que venceu o mal. Que venceu o mal. Por isso eu posso vencer qualquer mal. Qualquer mal eu posso vencer. Eu posso vencer o mal da natureza.
Eu posso vencer o mal que está no outro. Eu posso vencer o mal que está no diabo. E eu posso vencer o mal que está em mim. Eu posso me tornar uma nova criatura. Por causa do sangue. Por causa do sangue. Por causa do sangue. Nesta noite nós estamos dizendo isso, Jesus, obrigado. Todas as vezes que nos assentamos na mesa dele, estamos dizendo, vencemos o mal. O Senhor me fez rei e sacerdote. Vencemos o mal. O mal, ele não tem mais domínio sobre você. Ele pode até aí na tua vida. Pode estar até agindo na tua vida. Mas ele não tem mais o controle. Ele perdeu o controle do mal. Ele perdeu o controle da sua vida. Ele perdeu por causa do sangue. Fica de pé. Nós vamos cear.